Take 2, meu caro amigo. Peço desculpa por Nada, ora é essa. este. Mas já estamos, Já não? Já estamos. estamos, já estamos. Os sinais de Pronto. áudio já estão a entrar e estávamos a falar de churros Churros, e de sim, porras. efetivamente. Nós estávamos com umas gargalhadas, Pois, mas depois já perdemos essa perdemos aqui a espontaneidade. espontaneidade. Aliás, o tema de hoje, não é? Podemos Hoje falar vamos sobre falar de espontaneidade espontaneidade, e sim. amor. E Amor amor. ou humor? Ou ambos, Ou ambos, sim. também. O que é? Às vezes, aliás, nós estávamos-nos a rir porque Sim. introduzimos humor no amor. Na conversa sobre o. Bom, amor. Bom, Porque realmente a amor. pergunta que eu te ia lançar é exatamente essa. O que é estar apaixonado? Não é? O que é Sim. estar. Que é uma pergunta bastante profunda, porque eu última. Digamos que Mas eu esta fase. respondo rápido. Sim. Até te respondo com uma resposta que tu deste antes. Sim. Estar apaixonado é dormir pouco. Não é? Depende. Depende do Claro. que isso Não, implica. dormir pouco Ou e seja, dormir como. ou como dormir. Mas, Exato. a questão aqui. Ou seja, quais são os sinais Hum. que se apresentam, não é? Ou que se demonstram, ou que se manifestam quando uma pessoa está apaixonada por outra, Ah, mas que se calhar não quer reconhecer que está apaixonada, isso não sei. ou Isso não já sabe que está já não sei. apaixonada. Também. Isso já entra num aspectos mais metafísico. Mas quando uma pessoa está Uhum. apaixonada, perde, ah, torna-se em ocasiões um bocado irracional, inclusivamente. Ok, ok, Perde, ok, ok. perde o Tem sentido sentido. das coisas, não é? Tem Porque sentido. o que o move, Aham. ou o que os move, A motivação, é não é? é a paixão, não é? Essa, Claro. essa tesão que existe, não é? Sim, é verdade. Mas E, essa motivação de querer alcançar, ou hum, seja, o objetivo final, não é? Que é conquistar essa pessoa, ou... exato. Eu acho que só me apaixonei 3 vezes. Sim. Sim. A primeira grande paixão, Uhum. a segunda e a terceira, claro, normal. Mas a primeira grande paixão, com Aham. 16 anos, Ok. que foi o meu primeiro grande amor. Aham. Depois, para aí com 20 anos, ou 19 ou 20 anos, Uhum. e a terceira vez que me apaixonei, e apaixonei foi pela Monza. Ok. Foi as 3 vezes que eu me apaixonei. Sim, sim. Claro, e no teu caso, a vossa história, a tua história da Monse e tu, é curiosa, não é? Vocês começaram a trabalhar juntos, ou seja, tu conheceste no trabalho, Uhum. hum, e isto para mim abre uma, digamos, uma amplitude de possíveis conversas aqui, não é? Porque Uhum. não é uma coisa fácil de falar, e eu especialmente neste tema, o meu cérebro é bastante complexo. Há pessoas que gostam de simplificar e dizem que é simples, não é? Uma pessoa se gosta da outra, pois, e é correspondido, pois as coisas não têm que se complicar, a vida não se tem que complicar, mas eu sou complexo nesse sentido. Yeah. E a tua história, eh, aliás, tu tomaste uma decisão de mudar de Claro, porque trabalho, não é? eu recebi uma resposta pragmática, tal e Exato. como é o carácter da Monza. Quando eu me declarei à Monza, sendo colegas de trabalho, eu disse-lhe: "Pá, eu gosto de ti e quero namorar contigo". Mas isso, meu... Claro. E ela disse: "Ah, sim, muito bem, fantástico, mas enquanto trabalharmos juntos, não podemos ter nenhum tipo de relação, porque eu não quero". E então no dia seguinte despedi-me. Isso é Claro. fantástico. E ela disse: "Ah, ok, perfeito, queres ir embora? Ok, perfeito. Assina aqui a carta e já está". É Sim, um ato de amor? sim, 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 foi um sim, ato de sim, amor, sim, mas lembras-te, movido pela paixão. A tal história mas, que mas depois, que falávamos mas antes. depois como é que foi o follow-up disso? Olha, lembras-te porque que razão é que eu me vou embora? Não, ela sabia, obviamente, ela sabia, E como é que isso depois e funcionou? Ou seja, vocês começaram a sair ou... imediatamente, Sim, imediatamente, apresentei a carta de demissão. de demissão, exatamente, Que giro. e trabalhei esse dia, Aham. hã,
E já está, e começámos Mas como é que mas começámos a sabias, namorar. mas claro, mas a questão é, ou seja, mas já havia uma certa conexão entre os dois, uma certa ligação entre os dois, ou Sim, da minha parte eu tinha as coisas bastante sim, sim, claras. não, isso já, eu acho que já ficou, essa parte Claro, ficou sim, não, clara. não, A parte, totalmente, totalmente claro. a parte da E eu Monse pensava, não mas sei. Oh, eu arrisquei, ok, 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 ok. porque a Montse, à parte disto, a Montse pode ser também muito hermética, não é? Ok, E obviamente ocupava um cargo, era a chefe, no exato, fim de contas, não é? exato, exato. E eu arrisquei, porque eu também pensava, Aham, eu acho que eu acho que ela também pode sentir qualquer coisa. uhum. Mas claro, eu tinha que ser direto e ir, como dizem os espanhóis, não é? Ir al grano. Sim, Já sim, está. sim, sim, sim. E então eu declarei. E vi já na resposta dela, ou seja, a resposta dela também foi tudo uma declaração de intenções. Eu disse, Aham, sim, muito bem, mas enquanto, ok. porque se fosse uma negativa, Exato, exato, exato. dizia, não, Claro não que quero. não, exato. Ou se houvesse aquela coisa, não, ainda por cima, trabalhando juntos. Não, ela Não, foi mas pragmática e podia ter direta, sido, ela foi igualmente direta. E disse, sim, mas enquanto estivermos a trabalhar juntos, claro. não, não. Mas podia ter sido Assim não. uma jogada destas típicas de póquer, não é? De I call your bluff. Sim, mas não era um bluff, não era um bluff. Mas tem todo, Aliás, porque a tem Monte não todas as domina o bluff. características, não é? Não Pois, domina o bluff. exato, também é certo. Clac, É certo. pumba. E, Que, e eu, claro, no momento em que ela me disse isso, eu, uf, que história tão isto é um engraçada. sim. Sim, É sim, um sim. sim estranhíssimo, não é? Mas é um sim. Não deixa de ser um sim. E também isto tudo, Epá, vês, a Lua adora esta história. aham, E a Lua e eu pintamos esta história com um certo romanticismo e não sei o quê. aham, E a Montse também gosta, com o tempo foi gostando mais da história, mas aham, a Montse põe sempre o último detalhe, não é? aham. Que é, bom, temos de ter em conta também que isto era no ano 2013 e havia muito trabalho. E era fácil sair de um trabalho hoje e ter outro amanhã. E eu, "É certo, mas pronto, mulher, ou seja, é certo que provavelmente eu, Ai, se fosse na crise de 2008, dizia, porra, meu, epá, epá. pois nada, olha, fico solteiro e no desemprego. Olha, ficamos aqui agarrados, não é? Já viste, já Claro, viste, já claro. viste, já viste o que as consequências dessa ação, o que é que Sim. provocaram na tua vida, na Uhum. vossa vida, não é? Para mim foi, Sim, e por isso é que eu sim. te digo, e nessa altura, ou seja, eu acho que só o que nós estávamos a falar antes, a paixão, eu acho Hum. que só a paixão, porque a paixão hoje em dia já não existe, vamos ser sinceros, obviamente. Epá, Não, chega, não me destruas não é os destruir nada, mitos. querido. Eu acho, eu já li várias coisas em relação Eu a este ainda aspecto. sou uma pessoa que acredita, embora eu ia dizer acredito no amor, mas, Sim, mas é que são ultimamente não coisas acredito diferentes, no amor. querido. São coisas diferentes, querido. Eu acho que a paixão está muito ligada Sim, ao desejo, mas eu ainda, esta coisa carnal. claro, eu senti isso, não é? Mas E depois, ou seja, numa relação de tão larga de duração, claro, eu no sim, próximo ano faço 20 anos com a Monte, uau, yeah, não é? Claro, são 20 anos. yeah, Então, claro, né, a, a- a relação madura, não é? A relação também ganha outras, inclusivamente, provavelmente, altos e baixos que uhum, possam ter existido, que eu, claro, geralmente, não me lembro muito que tenha existido essa questão, porque mantemos. Porque eu acho que o que nos mantém muito unidos uhum, é as nossas diferenças. hum. Porque eu já te disse isto várias vezes na brincadeira, que a Montes é uma folha Excel e eu sou uma folha Word, não é? Então somos, mas conseguimos descobrir essa compatibilidade, não é? Em Sim, que é que nós somos compatíveis, yeah, não é? Mas somos muito diferentes, obviamente, muito diferentes. hum, E, e claro, mas e então eu acredito nessa teoria de que a paixão, obviamente, ah, se transforma em amor, se uhum, transforma depois em cumplicidade, em yeah. companheirismo também, nessas questões todas, obviamente. E quando isso que acabas de escrever é inverso, ou seja, não está por essa ordem, não é? Ou seja, Hum. normalmente a admiração por outra pessoa surge pelo facto de. Não tanto pela paixão em si, mas mais pela Hum. admiração, Vês, pelo. eu uma vez li qualquer coisa sobre uma explicação de uma pessoa Aham,
não sei se era uma, não sei o que era uma mulher, Uhum, e ela criticava quando num casal, uhum. ah, uma das pessoas do casal admira a outra. Ok. Porque esse admirar pode ser Uhum, perverso, uhum, porque essa admiração pode criar uma distância. uhum, Né? Então ela dava um exemplo giro que era: nós podemos admirar um ator ou uma atriz, uhum, nós podemos admirar um cantor ou uma cantora, ou um desportista ou uma desportista, porque sabemos que essa admiração é o que marca a distância entre nós, uhum, não é? Num casal, se existe essa admiração, uhum, isso significa que há sempre uma parte, ou seja, se, no meu caso, se eu admirasse a Montse, uhum, eu assumia que estava sempre numa posição de inferioridade, ou mantinha alguma certa distância uhum, com a Montse. Então, eu reconheço muito mérito na Montse em determinadas coisas, mas não tenho essa admiração. Não sei se me expliquei bem, mas eu acho que essa admiração, quando a gente admira alguém, uhum, é porque há uma certa distância. Não há, ou seja, tu admiras à distância. uhum. Eu, pois, com o Montse, pois, admiro provavelmente a sua capacidade de trabalho, a sua paixão pelo trabalho. É uma mulher que tem uma sorte brutal porque trabalha no que gosta e no que estudou. Hum, certo. Isso é, por exemplo, para pessoas como tu e como eu, que tivemos uma vida profissional, uma trajetória profissional tão diversa, Uhum, fruto provavelmente dessa falta de uma formação académica superior específica hum, que nos levasse a fazer a ter qualquer outra profissão. sim. No entanto, somos pessoas que sempre hemos utilizado a nossa capacidade de trabalhador e de Uhum, aprender, e os sim. idiomas, obviamente. Uhum, Ah, com isto não quero tirar mérito à nossa trajetória profissional, que é magnífica, mas dou-lhe valor, mas não a admiro, não é? uhum, Porque gostei dessa explicação dessa senhora. Estou a tentar lembrar, não sei se era socióloga ou psicóloga, ou uhum. inclusivamente sexóloga, vê lá Ok. bem, porque eu durante muito tempo na rádio, no programa de rádio pela manhã que ouço, às quintas-feiras tinha sempre uma secção sobre Uhum. sexologia que eu gostava muito. De maneira que a questão da admiração, e eu acho que já falei disto uma vez contigo, Sim, já mas tínhamos off the falado sobre record, isto. uhum, sobre a questão da Sim, admiração. mas, ou seja, talvez o que eu queria dizer era Hum. mais, talvez mais essa parte de admirar, mas não idolatrar. Ou seja, Ora, aí está. não é uma Sim, 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 questão sim, sim. de, Eu estava a variar, eu estava a levar mais para essa, para essa não ordem. chega a tanto, percebes? Uhum, É mais uhum, pelo o fascínio, ou seja, por sentir-se realmente, eu sentir-me atraído hum. pela inteligência da outra pessoa, pela capacidade de Isso, muito giro. verbalizar, pela capacidade de estruturar as ideias, de dar explicação, de ter um conhecimento muito pessoal, muito da sua pessoa, ou seja, um Uhum. conhecimento da sua pessoa, da sua identidade muito clara. Para mim, ehm, são pessoas inteligentes. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, especialmente quando são pessoas que às vezes dão explicações a coisas que eu não Que tu consigo andas à ver. procura de uma resposta, não é? Exato, e não consigo verbalizá-las, percebes? Que também há aí outra coisa que também com o meu psicólogo muitas vezes surge nas sessões, que é que eu o dar palavra a um sentimento. E eu Uhum. preciso disso muitas vezes, de entender, ou seja, dar-lhe um nome àquilo que estou a sentir naquele momento, não é? Ou naquele momento, ou uma coisa que já tenha acontecido. Mas é isso, não é? O sentir-te atraído eh, por uma pessoa. Agora a questão que se coloca aqui é como é que sabes, ou seja, para mim começa-me a resultar já difícil, eh, não sei se por causa das experiências que eu já tive no passado, mas nesta altura em que eu estou, nesta fase da minha vida em que eu estou, está-me a custar eh, sentir-me atraído por outra pessoa, sentir-me talvez mais fisicamente, na parte Uhum. física, ou seja, de não sei dar explicação a isso, se realmente o facto de eu sentir-me de uma determinada forma em relação a essa outra pessoa tem a ver com o facto de eu realmente querer uma relação com essa pessoa, ou simplesmente estou a tentar procurar alguém para estar com alguém e para me sentir para
para não me sentir sozinho, percebes? Não sei se Hum. a coisa vai por aí ou não. É bastante complexa e eu não sei se sou capaz de explicar Não isto de uma sabes se essa forma. atração é sincera, porque é uma atração Exato. Pois, carnal pois, são estas coisas que. ou se é uma atração de necessidade. Eu Exato. preciso de estar com alguém. Exatamente. Eu Hum. sinto-me que não estou a precisar de estar com alguém, mas ao mesmo tempo quero estar com alguém. Claro, e aí há um grande, há um componente importantíssimo que eu sempre gostei e que Hum. obviamente deixei de pôr em prática no ano 2003, desde que estou com o Monse, obviamente, mas sempre foi uma coisa que For a the mim record. sempre me atraiu muito. Aham, Na minha juventude, aham, nunca fui um grande engatatão, hã? aham. Não vamos agora aqui fazer Não, não, uma lista das não. mulheres com quem estive, nem de maneira nenhuma, mas uma das coisas que eu sempre gostei muito era o cortejo. Hum, E eu, por exemplo, de uma maneira, hum, eu tive que cortejar ok. Montse. Isto parece muito antigo, mas não é. Não, 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 eu entendo É isso a questão de, perfeitamente. de ir seduzindo outra pessoa, Claro. não é? E, por exemplo, com o caso da Montse, Uhum, o que acontecia? Nós saíamos, nós trabalhávamos em hotelaria, obviamente, uhum, então saíamos muito, havia, nessa altura, imagina trabalhar num restaurante em que o ambiente de trabalho aham, era magnífico. uhum, Era magnífico. De ao sábado, quando era o último dia de trabalho, porque estávamos de folga domingo e à noite de segunda, já não me lembro bem como é que era, mas pronto. Era hotelaria, ou seja, aham, trabalho brutal, mas pronto. E nós, muitos sábados à noite, saíamos todos. ok, Todos, estamos a falar de 7, 8 pessoas. ok. E todos de idades variadas. Então, estabeleceu-se um grupo Uhum, muito agradável, não é? E então, claro, esses eram os momentos de cortejo, não é? Mas que hum, é uma coisa diferente, porque uma coisa é já cortejar alguém no local de trabalho, que não tem nada a ver quando estás na escola, yeah, hum, ou quando, não sei, no fim de contas, bem, eu também vivi uma situação de cortejo uhum, sendo com cliente. Era em ok, Porto Rico, uma namorada que eu tive do Canadá, que, aham, do Canadá, que era, até era mais velha do que eu. Hum, então, claro, havia essa sedução, esse yeah, cortejo, não é? yeah. Eu de um lado do balcão e ela do outro. Ou Flirt, seja, flirt, não é? O flirt. Bom, não, o flirt é sim, uma coisa e eu acho que o cortejar é outra coisa, sim, exato. tens razão. O flirt tem mais a ver com uma coisa teasing, não é? Uma Sim, coisa sim, 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 mais de provocadora. engatar. Yeah, É, exato. é mais o engatar, não é? É um provocar, mas não atravessas uma Exato. linha, não é? É não Yeah. é? Não, o cortejo é com uma finalidade. Eu acho que vai mais Ou além, não seja, é? Vai claro, mais. eu Ok. estou-te a cortejar porque Exato. eu quero-te conquistar e eu gostava de ter uma relação contigo, Eu acho que isso é uma arte que não é? já está a desaparecer, talvez. Talvez isso. E eu sempre gostei, pá. Sim. E eu lembro-me, por exemplo, do cortejo da segunda paixão que eu enumerei antes, que foi no Paço Manuel. Eu fui cortejando essa miúda. Aham. Ok. E eu também, já várias pessoas me disseram que eu tenho um carácter muito intuitivo, não é? Aham. E então eu tenho movo muito pela intuição, não Yeah. é? Mais que pela atração física, Uhum. pelo feeling, Sim, 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 claro. que é uma coisa que eu já falei disto várias vezes contigo e falámos antes, Uhum. de off the record, estávamos a falar de uma amiga em comum, Uhum. que, que uma das coisas que a mim me atrai sempre, me atraiu bastante, é a simpatia. No Yeah. meu caso, que sou heterossexual, a simpatia da mulher. Uma mulher simpática, para mim, Sim. é um atrativo importante, pá. Simpatia, Sim. a alegria, não é? Hum. Mas sobretudo a simpatia, esta coisa, o sorriso, Sim. esta... Sim, a amabilidade, Sim, 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 convida, não é? Ou seja, sim, sim, convida a sim, 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 sim. aproximação, convida a uma boa relação, não é? Exato. Mas, exato, não incita a manter a distância dentro de duas pessoas, Exatamente. não é? Uhum. Mas Eu, por, por sim, exemplo, uma das coisas que eu lembro-me de chavalinho, uma, quando começas talvez a engatar ou sim. cortejar, eu, por exemplo, nunca tive paciência para amores difíceis. Então eu lembro-me de uma vez uma miúda ter dito, não, eu sou muito difícil. Ah, és difícil? Pois eu sou muito fácil. E eu não vou estar aqui a perder o meu tempo. E até lhe dizer, então o que é que vais fazer? Nada, vou jogar à bola.
Isto com Já que está. idade? 14 anos. Com 14, eu sou 14 difícil. anos. Com 14 14 anos. anos já sou Ai não, difícil. comigo as coisas, obviamente as miúdas têm um processo de Sim, maduração mais sim, sim, rápido que sim, o, sim, que o- sim, que o sim, sim, rapaz, sim. não é? E este é como a anedota, não é? Então isto com a minha filha, é sério ou para o que é? E eu, é para o Aham, que é? Não é? Sabes esta anedota, não? Ahm, e, e eu lembro-me desta miúda, a aham. miúda chamava-se Sónia e vivia na zona da Sé. Hum, E nada, eu comecei, depois, Sónia, não sei o que yeah. e tal, e eles, olha que eu sou uma pessoa muito difícil, eu não me apaixono assim, sim, mas eu sou muito fácil, mas é que eu não vou estar a perder tempo, e, sim, ou não, não, pois, então Sim, já as está, sopas. adeus. Então, e ela ficou assim toda preocupada e dá a ideia que a pergunta que ela me fez é uma pergunta Aham, retórica, que não merece resposta, yeah, ou uma pergunta inclusivamente com uma certa profundidade. Então, e o que é que vais fazer? yeah. Como quem diz, qual será a tua tática? E Exato. eu, no meu espírito tão prático de 14 anos, otário, então o que é que vais fazer? Nada, vou jogar a bola. Vou jogar a bola, cara amiga, porque eu Mas estou aqui a vês, cortejá-la. mas vês este o ponto que eu acho que quero chegar eventualmente é na nossa conversa, que é quando é que sabes que vale a pena ou realmente sabes quando vale a pena, percebes? Sim. Bom, também, Eh, sim, sim. Isso também tem a ver muito com as circunstâncias em que uma pessoa se encontra nesse momento, yeah, não é? pá, Eu com a Montse, vamos lá ver, a Montse, eu já disse isto, ou seja, eu senti algo pela Montse o primeiro dia que a vi. No yeah. primeiro dia que a vi, disse, uau! E tu conheces a Sim, sim, Montse não sim, é sim, uma sim, sim, mulher, sim. é, é a minha companheira, mas quer dizer, não perco o sentido da realidade. Aham. A Montes não é uma mulher que para o trânsito, não é? Sim, não, ou seja, Não, uma mulher bastante discreta, tem, uma tem mulher, atrativo pela presença dela e claro, pela, claro, mas quer dizer, não é uma pelo mulher carácter que que uma tem, não pessoa é? diga uau, mas pronto, mas eu Sim, mas nada sentiste mais aí qualquer vê-la, coisa, não é? assim, uau, e até me lembro, eu conto sempre esta história com o Jesus, que era o cozinheiro, que é Yeah. um rapaz de Vallecas. Eu, uau! Porque eu fiz este Sim, comentário sim, sim. e ele respondeu-me: "Tem um belo cu". E eu: "Epá, sim, mas não é só isso". Eu conto sempre esta história e a Montse farta-se de rir, mas é verdade. Mas e também veio tudo a ver, porque a Montse era uma chefe nova e Aham, mudou a filosofia. ok, Ou seja, todos nos sentimos atraídos ok. por ela, não é? Yeah. E eu, pois, o meu nível de atração foi mais além, não é? Mas isto tudo para te explicar o que tu falavas, quer dizer, Sim, quando como é que tu sabes dizias, que vale a quando é que pena ou sabes não? vale a pena, mas eu acho que isso tem a ver com as Ou sabes que vale circunstâncias a em que uma pena? pessoa, claro, tem a ver com as circunstâncias em que uma pessoa se encontra, não é? Yeah. Claro, eu neste momento não sei se vale a pena, percebes? Claro. E, E eu tinha muito, muito medo, Hugo, eu vinha de uma separação, de yeah, um claro, divórcio, claro. Uf, yeah. sabes? Então Sim, eu sim, sim. vinha assim, Claro, vinhas com que eu, uma eu pensava, carga muito, o que muito é que eu pesada, não é? faço? Ou seja, porque eu posso meter a pata outra vez, Yeah. não é? Mas lá está a tal parte da intuição, Hugo, que eu se calhar às vezes deixo-me guiar e digo, não, eu acho que isto, Claro, acho que isto, acho que vale a pena. mas tu quando vês uma pessoa, e eu acho que eu coincido perfeitamente contigo na descrição que tu deste, que tu acabas de dar, não é? Que ao fim e ao cabo o que te atraiu vai muito mais além do físico e para Uhum, mim isso é super importante. Porque eu não olho para uma mulher só pelo físico, ou seja, obviamente entra pelos olhos, que é o primeiro que tu vês, claro, é o que claro. entra, não é? Isso não é inevitável, mas há uma. Eu acho que eu e tu temos uma sensibilidade muito mais desenvolvida, muito mais que conseguimos ver Basicamente não somos superficiais. exatamente, e Não procuramos ficamos, outras claro. características Exato. numa mulher, não é? O facto de ser inteligente, ter uma conversa interessante, eh, eh, mais, ou seja, não é só isso, Também Eu, mas eu, eu falo do meu caso em particular, a Montse nesse momento dava-me o que eu mais precisava, hum, paz. yeah, claro, Porque eu vinha de uma tempestade, yeah, exato, sim, eu vinha de uma tormenta, yeah, sabe? Eu vinha de uma relação de discussão diária. uhum,
Estamos a ver? E a Montse dava-me uma coisa absolutamente maravilhosa que eu precisava nesse momento, Uhum. que era um silêncio compreendido. Sim. Yeah. Há uma história absolutamente magnífica. Hum, Ao início da gente ter a nossa relação, fomos ao Reina Sofia. Uhum. Éramos namorados há muito pouco tempo. Fomos ao Reina Sofia ver uma exposição que havia muito bonita de Miró e Calder. Uhum. Calder era um engenheiro que também fazia umas esculturas muito giras e que eh, há muito do Calder no Miró e há muito do Miró no Calder, que Uhum. eles conheceram-se. E eram contemporâneos e coetâneos. E nós fomos ao Reina Sofia ver a exposição e a Montes, tu sabes que a Montes é uma mulher que está constantemente com o telemóvel pegado ao ouvido, Uhum. sim, desde que há telemóveis praticamente, por causa Uhum. do trabalho dela. E eu lembro-me que nós estávamos assim entrelaçados de uma maneira, não sei como, e eu estava a ler um livro que tinha comprado precisamente nessa exposição e ela estava ao telefone, com não sei o quê e tal. Depois ela terminou o telefone e estava a mandar algum SMS, Sim. e nisto que se para uma senhora à nossa frente, mas uma senhora, no bom sentido da palavra, uma senhora brejeira. Uma senhora que tinha vindo pelo sotaque da Andaluzia, numa Uhum. excursão qualquer, e olha para nós e diz: "Tst, Quillo, vosotros dos, de lo más bonito que he visto aqui hoje." E foi-se embora, meu. E eu vou guardar isso para a minha vida inteira, meu. Foi uma descrição que ainda por cima estávamos a começar a nossa relação, Sim. e ela parou e disse: "Meninos, Sim, sim. vocês os dois, do mais bonito que eu vi desde que estou neste museu, quer dizer, Yeah, um yeah, museu que está yeah. cheio de beleza, Sim. cheio de arte, cheio de criatividade, e que diz isto. E eu lembro-me desta história sempre como uma certa vaidade, Que mas giro. porra, meu, que Claro. Sim, nós sim, sim. despertávamos. Então vê bem o que é o resultado de um cortejo, Aham. ou essa, voltamos à paixão. Hum. Tá bem? Quando uma quando um casal está apaixonado, que Uhum. está a começar a construir esse amor, porque eu acho que o amor constrói-se com muita dose de paixão, não é? Uhum. Por E depois vou-te dar outro exemplo, dá pessoas que só gostam de estar apaixonados Sim. e não gostam de estar enamorados, Yeah. não é? Um caso de um amigo nosso que trabalhou connosco na British Airways, que durante muito tempo, agora não, porque já está casado, mas durante muito tempo, ele o que gostava, e ele, dito por ele, e muito bem explicado por ele, Aham. ele disse: "Eu gosto é de estar apaixonado." Então, claro, chega ao fim de 6 meses, um ano, Claro. já não estou apaixonado, Exato. tchau, E muda. vou embora, não é? Sim. Bom, já está, cada um é como é. Sim, sim, sim. Mas, mas voltando a essa situação, a esse quadro, digamos assim, ou esse momento no Aham. Reina Sofia, quando um casal está apaixonado, transmite isso Sim. às outras pessoas. Pessoas veem e dizem: "Epá, porra." E tu vais pela rua, tu sabes que tu e eu somos pessoas que gostamos de observar. Sim. Eu, pelo menos, gosto muito de observar as pessoas quando vou na rua. E tu Sim. vês isso, vês quando há casais e Sim, quando há estes. feeling e quando Exato, há. estes estão há pouco tempo, não é? Este há pouco Sim. tempo e tal. Mas depois também podes E também ver vês os que estão a ponto de este. separar-se. Claro, sim, e também vês esta gente Ah, de companhia. Por exemplo, sim. uma das coisas que eu gosto muito, meu, Hum. hum, eu gosto muito quando vejo o meu pai e a minha mãe beijarem-se. Uhum. Porra, meu, que coisa tão bonita. Sim. 77 anos, meu, praticamente juntos desde os 10 anos, uma coisa assim qualquer, Uau. porque já eram aí uns namorigos e não sei o quê. Mas, porra, meu, que bonito, meu. Sim. Mas pronto, há pessoas que conseguem, outras que não conseguem, e outras que conseguem outro tipo de convivência, não é? Hum. Complicado, não é? É Uma uma relação coisa entre muito duas pessoas é complexa, pá. É complicada. uma coisa muito complexa porque Hum, as pessoas vão se transformando, não é? Vão tendo também elas próprias dentro dos seus mundos, vão tendo estímulos diferentes, aprendizagens diferentes, vão formando sonhos e expectativas completamente diferentes. E há pessoas que olham para o outro e veem, ok, esta é a pessoa com quem eu quero realmente alcançar este objetivo, e outras pessoas que pois, acabam no momento de uma relação, depois de muitos anos, ou não, ou pode ser uma relação curta, mas
que se dão conta que realmente essas coisas, esse objetivo já não é comum e acabam Uhum. por seguir caminhos separados, não é? Mas a minha preocupação neste momento, voltando à questão, ahm, já não é uma questão do amor em si, mas é a questão de saber se estás apaixonado ou não, se realmente o que estás a atravessar ou o momento que estás a passar nesta fase, não é? Se realmente o interesse que tens por essa outra pessoa é um interesse que, se queres realmente ir mais além de simplesmente companheirismo Ou ou, amizade, ou amizade, coisa que ou algo comigo mais íntimo. coisa que comigo nunca funcionou muito bem. Ou seja, a questão da amizade, nunca cheguei a ou seja, nunca fui amigo de alguém e depois ter sido bom. Ou seja, houve alguma situação, assim, alguma relação com a mãe da Olivia, por exemplo, nós começámos colegas de trabalho, mas em departamentos diferentes, começámos a fazer coisas juntos e depois acabou por surgir uma coisa já mais íntima, não é? Como tu dizes. Uhum. E, mas agora sinto-me neste limbo, que realmente não, Partindo do princípio que há uma pessoa. pois, a questão é essa, não é? E peço desculpa ter sido tão direto, mas claro, não podemos falar tão em abstrato. Claro, então, porque... Mas a questão é essa, não é? Ao fim e ao cabo, obviamente, eh, a questão aqui é se realmente o que faz com que. Porque no teu caso também, a história que tu tiveste com o Monse surgiu porque ao fim e ao cabo vocês conheceram-se no mesmo local de trabalho, não é? Claro, né? E E havia circunstâncias idênticas, sim, exato. porque no ano em que começámos a Uhum. namorar, ambos vinhamos de duas rupturas, Ok. e tanto uma como outra, com características diferentes, bastante Uhum. hum, traumáticas, digamos, não é? Ok. Não foram rupturas normais, de, acabou e já está, não. Ok. Mas pronto. Claro, a questão aqui é. Estou nessa fase. Estou nessa fase de não saber realmente o que é que vai acontecer e o que é que eu gostava que acontecesse. Ou seja, Yeah, mas eu gostei de uma coisa que tu disseste, pá, que hum, também é muito madura da tua parte, hum, honestamente, que é, tu de alguma maneira falaste na funcionalidade. uhum, Quer dizer, o que é que eu quero realmente? Eu quero me apaixonar, uhum, eu quero alcançar a intimidade porque sinto paixão, porque sinto esse fogo, uhum. que já pode vir a linguagem poética que nós queiramos utilizar, ou há este medo de Sim. continuar só, não é? Yeah. É que são muitas variáveis. Né? E não quero ser, não quero desmoralizar ninguém, mas também há uma coisa, ou seja, Hum. provavelmente, não, adotando um bocado o pragmatismo da Monte e o sentido prático, provavelmente, Vou ter que me não, despedir. do ponto de vista habitacional, tu Uhum. terias que mudar, Aham. não é? Ou seja, terias que criar condições de ter uma casa Yeah. Ou não. que permitisse. Bom, não sei, eu agora estava a pensar na Olivia, curiosamente, não é? Mas pronto, Não, mas isso sei. eh, Isso também te preocupa, não? Isto é um espaço aqui, nós temos os nossos ouvintes, temos sim. as pessoas que nos ouvem regularmente, Uhum. mas agora é como se estivéssemos os dois a falar ao telefone. Sim. Ahm, Sim, não, hoje, é um hoje, aspecto a hoje, ter em conta. hoje É um aspecto a ter em conta. abrimos o livro. Hoje abrimos Sim, a sim. caixa. Não, Hugo, agora falar sério, é um aspecto a ter em conta. Sim. Quando tu, hum, que eu espero que seja assim, porque eu, Uhum. eu, eu vejo-te a ti e eu acho que quando tu estás com alguém estás melhor. Uhum. Ahm, não vou dizer esta frase absurda, tu mereces estar com alguém. Não, cada um merece o que tem, já está. Ou seja, não, Também não não gosto, eu podemos não estar gosto, eu aqui. não gosto nada dessa. Claro, não é? Ai, tu mereces Eu acho- uma mulher e nhanheri que. Não, Dinheiro. não, não, peraí, Tu mereces nhanheri. dinheiro. Não. Não. Ah, Não, a nhanheri não a mereces tu, porra. Vamos não, lá para os limites não, aqui. vamos pôr aqui Exato. as coisas Bom, bem mas a claras. questão Mas é esta. Ahm, não, ah, partilho contigo. Eu não estou nada de acordo com essa questão do mereces, não mereces nada. Ou seja, claro, não, claro, claro, tens que ganhar, claro. tens que Exato, lutar, tens exato. que Isso é. E esforçar-te, não é? sobretudo tem que haver uma certa naturalidade também, Claro. não é? Não pode ser uma coisa de porque sim, Yeah. não é? Ah, não, claro. E, claro.
E debater um bocado isso, não é? Debater um bocado se internamente, se o que estás à procura é desse conforto Uhum. de estar com alguém ou dessa emoção de estar com alguém, Yeah. não é? Sim, porque no outro dia ouvi. Tu sabes que eu sigo estes podcasts portugueses, alguns podcasts portugueses, o Uhum. Cartão de Embarque, a Bela Questão, e a Bela Questão com a Amália, agora não me lembro o último nome dela, mas a Amália tem, ela faz, publica muito no Instagram, não é? E eu sigo a conta dela, e ela fala muito sobre inteligência emocional. Hum. E uma das coisas que ela mencionou é porque ela tem pequenos clipes de publicados no Instagram e falava sobre isso, pá, que sem amor nós não funcionamos bem. Para mim pareceu uma frase tão bem dita e que encaixa com o que eu preciso de ouvir também, não é? Porque eu sinto que preciso de dar amor e de receber também, E de percebes? receber, E de de receber. receber. Mas não quero que se converta, ou seja, não quero que seja como aconteceu no passado, de precisar, de sentir necessidade de, percebes? Porque eu sou consciente de que cometi muitos erros na forma como eu abordei as relações em que estive, não é? Porque também eu considero que tenha sido. eh, É tudo circunstancial, ou seja, ao fim e ao cabo as relações começam pois porque queres que comecem ou porque estás interessado numa pessoa e começam, mas se calhar muitas vezes não começaram de uma forma muito natural, como tu me disseste, percebes? Talvez tenha sido ou precipitado pela necessidade de estar com alguém, não é? Por sentir a necessidade, por não querer estar sozinho, ou pelo rush que te dá, não é? Esta adrenalina que tu tens de quando começas uma relação nova, que também aconteceu. Também aconteceu. Infelizmente, ou seja, eu digo infelizmente e também não quero estar aqui a culpar-me, porque eu acho que eu tenho que começar a aprender a deixar de me culpar, porque eu acho que também é uma coisa que eu sinto muito peso, muita carga, seja em cima Não podes dos. viver com todas as culpas. Exatamente. Reconheço os meus erros, e se tiver algum dia a oportunidade de pedir desculpa, pelo que seja, peço desculpa, mas Mas pensa bem antes, porque se calhar não tens necessidade de pedir desculpa. sim, sim, Se tens necessidade e se quiseres, sim. perfeito, Sim, mas mas não vejo, ou seja, não vejo a não necessidade, forces um pedido de desculpa. exatamente, também não ando à procura de pessoa X, pessoa A, B, C para pedir desculpa, não. Não é essa, não é bem isso. Mas, mas estou a começar a aprender a não sentir culpa e a libertar-me dessa culpa que eu tenho arrastado durante muito tempo, percebes? Especialmente com coisas que aconteceram há mais ou menos há 2 anos, coisas assim mais recentes, que realmente me abalaram bastante com a minha forma de estar numa relação, não é? O facto de pensar que estava já preparado para uma relação e afinal não estava, o facto de querer recuperar a minha relação com a mãe da Olivia e não estar minimamente interessado, mas obviamente. Mas vês, aí joga parte todas essas lagunas em que uma pessoa se sente debilitada emocionalmente, não quer estar sozinha, não quer estar. E não pensa, só pensa de uma forma egoísta, não é? Só pensas nos teus sentimentos, não pensas Uhum. nos sentimentos do resto das pessoas. Por isso é que eu agora estou muito mais cauteloso nesse aspecto, de dar passos muito pequenos e de ser muito mais meticuloso mas mais cauteloso, talvez seja a palavra mais indicada aqui, quando estou à procura de uma parceira, ou seja, de uma pessoa com quem estar, percebes? Ou de procurar uma relação. Porque há pessoas que dizem muito de boca cheia, não, mas também faz bem estar sozinho. Ok, Depende. também faz, eu sei Sim, ou sim. seja, faz bem, e eu sinto que estou numa fase de aprendizagem, de estar a viver sozinho,
ser autodependente, autossuficiente, cuido da Olivia quando a Olivia está comigo, preparo-lhe a comida, dou-lhe banho, levo à escola, vou buscar lá à escola, passo tempo com ela, brinco com ela, ou seja, És pai. desde os 8 meses, És percebes? pai. Desde Sim, que ela sim. era um bebê, Uhum. ou seja, hum, e para mim, pois, quando estás no dia a dia, no barulho do dia a dia, não te das conta realmente das coisas que estás a aprender, da fortaleza que isso te vai trazendo, não é? Hum, mas neste momento, pá, gostava de saber se realmente é o momento ou não para abrir essa porta dessa nova oportunidade de estar com alguém, não é? Uhum. É difícil para mim responder. Eu, eu acho que o cortejo, tu estás a precisar de cortejar. Sim, Sim. sim, porque há uma coisa, a falar a sério, porque esse processo do cortejo Aham. vai-te dando respostas. Yeah. Não é? Tu já tens uma pessoa, já tens, digamos, está mal que esta palavra, mas é a primeira que eu encontro agora. Tu tens um alvo, digamos assim, tu tens um Objetivo. objetivo, Exato. não é? E diz, pá, já está, eu sinto-me bem, eu acho que já respondi a algumas perguntas básicas, que é sinto-me atraído, sim. Exato. Gosto do caráter, sim. Sim. Tal, pois, ok. Então vamos começar o processo de cortejo. Exato. Se me permites a ousadia de te dar Sim, conselhos, não, não é? mas é que é assim, Mas é que o eu processo achei de engraçado essa palavra, claro, isso que tu descreves, ou seja, o facto de teres mencionado a questão do cortejo, porque é uma coisa eu já me esqueci. aliás, eu até te digo uma coisa, pode soar antigo, Aham. mas eu considero que é muito moderno, Uhum. porque o cortejo implica muito respeito, Claro. no nosso caso, à Uhum. mulher. Sim. Não, não, eu quero ir, quero, quero passar por todos estes passos, Yeah, exato. porque eu insisto nisto, eu acho que o cortejo vai-te dando respostas. Uhum. Vai-te dando respostas se deves seguir com o cortejo ou não, Uhum. que os americanos fazem esta comparação com tem a ver também do ponto de vista sexual e também do ponto de vista de relação, também já ouvi, Uhum. com esta analogia com o beisebol, não é? Das bases, não Não, é? first base, second First base, yeah, base, exato. second base, não sei o quê, Yeah, yeah, não sei yeah. o quê. Pois o cortejo é um bocado isto, é ir por etapas, Claro, não é? Cortejar, no fim de contas, é atrair a outra pessoa, mas ao claro. mesmo tempo ir vendo, porque provavelmente tu, a metade do processo de cortejo, dizes: espera aí, se calhar não me convém tanto, Sim. não é? Não sei, digo eu. Sim, 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 vais-te dando conta realmente Claro. se vale a pena seguir ou não, mas, mas é aí, estou aí nesse ponto, pá. Mas é bom, esse ponto é bom também, porque esse ponto cria emoções, não é? Sim, 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 sim. Entusiasmo, a pessoa, e, e cria provavelmente este entusiasmo de hoje às 5 vou vê-la, não Sim. é? Esta Sim, coisa, sim, oh, não, aliás, é uma pessoa que eu gosto de passar tempo a conversar, percebes? E eu aprecio esse tipo de relação. Uh, ter conversas interessantes, ter conversas inteligentes, tais respostas às perguntas que eu às vezes, às dúvidas que eu às vezes tenho, não é? Na vida. Ou seja, uma pessoa que está assim tão ligada à sua essência, não é? À sua uhum. persona, é tão. É fascinante, pá. É Por exemplo, este fascinante. entusiasmo, quando eu decidi, ok, vou começar o processo de cortejo, não é? Aham, Eu via a Montse sempre nos mesmos horários, não é? Porque sim. era trabalho, e eu ia sempre nessa altura. Uhum, Vivia na calha Manuela Malasanha e trabalhava na Praça Cibeles. Eu ia a pé, uhum, ia muito a pé ali pela zona do Boulevard, Calha Génova, não sei o quê. Eu quando comecei este cortejo, comecei a ir de metro, ok. porque demorava menos tempo a chegar. Estás a perceber? Sim, 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 sim. Então já sabia, não, apanhas o metro, estás lá no instante. Mas nós até brincamos agora com esta questão, não é? De que ela mete-se comigo para me dizer: quer dizer, cada vez ficas mais tempo aqui no aeroporto, não é? E eu às vezes dou-me conta de que fico muito mais tempo no aeroporto só para estar, não porque já podia ter ido se calhar há uma hora atrás ou uma hora e meia Claro. antes, percebes? Uhum.
mas é. Mas ela já sabe porque é que tu ficas mais veloz. Sim, claro que já sabe. As declarações já estão dadas e feitas. Pá, Já não foram sei, apresentadas. queres convidá-lo a fazer um podcast e discutirmos Melhor estas não. questões? É melhor não. Olha, eu tenho que dizer aqui uma coisa, peço imensa desculpa que isto parece Sim. uma mudança assim radical Aham. do tema de conversa de hoje, Sim. mas, e tem a ver um bocado com o meu egocentrismo, que eu Aham. admito, mas tem a ver sobretudo com a amizade e com o carinho que eu tenho por ti, Aham. obviamente. Ahm, eu tenho que dizer aos nossos ouvintes Hum. que estou muito contente porque o Hugo e a Olívia foram ver o musical Claro, em que eu participo. E claro, para claro, mim foi claro, claro. uma alegria. E eu perco sempre, cada vez que tenho convidados, perco Aham. sempre a compostura no cumprimento final, na saudação final de todos os atores, porque eu dirijo-me, claro, eu dirijo-me aos meus convidados e ponho aí o punho aí, e tu vieste cá. Sim, sim. E, Conhecimento, é o e reconhecimento. gostei muito. Sim, 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 sim. E gostei Sim, muito de estar aí a receber o aplauso de 750 pessoas, mas dirigir-me aos meus e dizer, impressionante, pá. "Ei, daí." E gostei, Impressionante. gostei à brava. E gostei que a Olívia tenha gostado. Sim, gostou Que é bom. imenso, pá. E estava o tempo todo Gostei, a gostei muito. falar e eu tinha que lhe dizer às vezes que "Shh, cala-te", porque começava, falava mais alto, percebes? E falava muito alto e eu "Shh, cala-te, não, não, não falas agora. Mas porquê que ele está a fazer isto? E porquê que ela está a dizer isto? E porquê que não sei o quê? A fazer montes de perguntas, né, o tempo todo. E quem é este? E quem é aquela? Porque eu também, da história do Aladdin, também não conheço partes da história, não conheço a história inteira, então também foi interessante, embora vocês tenham feito algumas modificações à história Claro, original, mas adaptações, não é? Claro. adaptações, mas está muito bem feito, ou seja, dá para entender a base da história, não é? Que é uma história de amor, ao fim e ao cabo, Claro, e de traição, tem todos os componentes da vida claro. própria. Mas, mas E o é, amor entre classes, não é? exatamente, exatamente, O miúdo pobre, não sei o quê. Exato. claro. E eu gostei imenso. E depois foi giro vê-la quando nós depois fomos te cumprimentar e falar contigo depois de ter terminado a atuação. Ela sempre a olhar para os lados a ver quem é que via, depois viu o rapaz que era um dos guardas do Sheik, não é? Do Sheik, não, desculpa, Do sultão, do do sultão. sultão. E ela, é o guarda, é o guarda. E depois o rapaz ficou-se também assim a olhar para ela, a fazer-lhe assim caretas, como assim de mal. E deve ter sido o Nacho, provavelmente, que é muito expressivo. sim, tem assim uns olhos assim, como assim, muito. Sim, Sim, baixinho, não é? sim, sim, Baixinho, sim, sim, sim. sim, sim. E foi muito bonito, pá, foi bonito porque deu para ver realmente o amor e o carinho e a dedicação que Sim, e amor à vocês arte. entregam, Sim, sendo sim. todos amadores e uma parte completamente, ou seja, desinteressados no sentido profissional, não é? Não, aí é Da um ambição grande. profissional, Sim, não é? sim, sim, mas aí há um grande interesse pessoal, no fim de Sim, contas, não é? Eu não sei com quem é que eu estava a falar disto no outro dia, que eu dizia, não, eu acho que até fevereiro não vou precisar de ir ao psicólogo, porque apanho aí estes aplausos, estas coisas, o gajo diz, "Pá, eu realmente ando bem, não é é? que Eu ando bem." dá aí E se calhar, deixa lá ver como é que eu chego em fevereiro, não é? E sim, acabou isto, e agora já uma ninguém gosta depressão de aí, mim, ninguém me aplaude. já não E eu tenho vou comprar a reconhecimento fruta e o senhor da público fruta da e agora frutaria sou não me ninguém, aplaude. sou um Zé Claro, não Ninguém sou outra vez. ninguém. Claro, não, não, não. Não, mas é maravilhoso. E depois o fundo, como tu bem Sim, ouviste, quer dizer, nós aí recauda-se dinheiro uhum, para ajudar pessoas sim, que têm dificuldade, sobretudo famílias que têm dificuldade em pagar o refeitório, por exemplo, hum, e também para a ONG do colégio, que ajuda sim, umas escolas na América do Sul e não sei o quê. uhum. Mas, mas eu insisto, cada vez que vão convidados, meu, é uma maravilha, meu, uma maravilha que eu fico todo contente, porque eu gosto que as pessoas, é como que as pessoas, no outro dia foram ex-colegas do trabalho, Sim. e uma delas, que era a primeira vez que vinha, uma miúda que tem bastante, com quem eu tenho bastante afinidade, e ela dizia, é tão giro ver esta faceta tua, Claro,
Claro, porque Claro. ainda por cima eu este ano comecei-me a maquilhar, coisa que eu não Yeah. que eu nunca nos musicais anteriores nunca me maquilhei, mas isto era uma colega nova que veio: "Ah, tens que te maquilhar porque desde fora vê-se muito mal, porque os outros estão maquilhados e tu não estás, não sei o quê", e Aham. não, desentou, não é? E é giro mostrar Sim. esta faceta às pessoas, Não, e para não? ti também, Vaidade à parte, mostrar às pessoas, epá, eu gosto de fazer isto, não é? claro, mas Uhum. para ti também, ao fim e ao cabo, essa parte terapêutica que tu falaste antes Sim, é abrir-te, é sim, sim. expor-te, ou seja, isso não é fácil. De repente estás cara a cara com 700 e tal pessoas, pá, isso é uma responsabilidade do caraças, pá. E atuar daquela maneira, eu vi-te eh, muito à vontade, Sim, muito relaxado, muito dentro do papel, não é? Um, e vi toques de teatro, realmente, toques de artista claro. de teatro, não é? Com algumas dos atores que eu tive a oportunidade de assistir e vi que realmente tem com uma boa base, não é? Tem uma boa, não sei se é natural, talvez seja natural, muitos deles, Sim, natural, alguns tiveram há uma há experiência, não algum é? ou outro que tiveram inclusivamente algum tipo de formação, Uhum. de arte dramática e não sei o Porque quê. nota-se a forma como atuam é Claro. muito específica, Uhum, muito, uhum. por exemplo, O Jafar. exatamente, Claro, esse claro, homem claro. notava-se que tinha, Sim. tinha, Vês, sabia o que estava eu a fazer, percebes? identifico-me com o Jafar, porque mantemos esta, não infantilidade, mas este carácter juvenil Sim, de jogar, sim, mas é porque uma é um jogo. atuação, mas é uma atuação, Claro. Então, eu quando entro, eu sinto realmente, ou seja, o que me ajuda, à parte eu acho que me ajuda muito também os anos que levo, hum, de mestre de cerimónias dos casamentos, não hum, é, porque no fim de contas eu sim, atuo, yeah, desempenho um papel que não é o aham, meu, não é? Porque eu não sou um juiz, não sou uma pessoa qualificada para casar ninguém, não é? Mas eu entrei nesse jogo e eu sinto realmente que sou o sultão. uhum, E eu, aliás, quando já pouco antes de começar, já nos cruzamos aí entre uns e outros, quando o pano já está fechado, uhum. hum, eu passo pela Jasmine e digo-lhe, e chamo-lhe de filha. Mas eu já estou metido no papel, já estou aí. Mas depois era o que eu falava contigo, pá, e por essa fotografia que eu te mandei, Aham, em que estou eu e a Rema, que este musical conseguia esse equilíbrio uhum, do que eu realmente gosto, que é uhum, sair 4 vezes, que são 4 cenas as que eu saio, sim, ah, atuando, e depois toda essa parte que eu tenho nos bastidores. yeah. Essa coisa de tirar o meu fato de sultão, investir aí esse fato de treino preto, pá, Sim, vamos embora, sim, vamos mudar os cenários, claro, pá, pá. exato, depois é essa parte que as pessoas, não sei se dão conta ou não, ou seja, é visível, não é? Mas tens que também Uhum. prestar atenção o que é que está a acontecer nos bastidores, porque eu vi-vos várias vezes mudar o cenário. ehm, Depois também há uma parte muito interessante de ver que são os momentos silenciosos que tu tens de atuação, ou seja, Claro. silenciosos porque não estás no primeiro plano, mas a ação está a decorrer, mas por exemplo naquela cena em que vocês estão a ser detidos, não é? Entre aspas, Sim, e que o que eu Jafar sou bastante toma, dramático e toma tal, que não que sim, 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 eu mas gosto claro, disso. de trás, eu vi-te de trás, ou seja, a ação está a decorrer em primeiro plano, mas tu estás no segundo plano a querer soltar-te do guarda, olhas para ela e falas e dizes qualquer coisa. São os momentos silenciosos também, não é? Mas há muito disso a acontecer ao mesmo tempo, Sim. não é? O que é excelente, ou seja, faz realmente que tudo seja muito mais credível, muito mais, mais autêntico, não é? E mais, E é uma com muita obra bastante qualidade. coral, porque tu vês que praticamente todos têm, mesmo o pessoal do corpo de baile, há muitas pessoas só com Sim, uma frase sim, que entram, ou seja, o David, que é o diretor, obviamente, sim, procurou eh, transmitir que todos éramos importantes. E todos sim, somos importantes, pá. uhum, Porque os pequenos grupos de baile, sim. não, então, Tem e um é muito dinamismo vistoso, e tem e um é muito vistoso, dinamismo sim. bestial, ou seja, Uhum. não há
uma Não há um pausa. momento Ou seja, morto. Não há um momento exato, há morto. sempre uma coisa a acontecer. É incrível, eu acho Uhum. simplesmente fantástico. Eu observava também o David quando estava sentado na sua cadeira de diretor, Claro, a porque ele faz. acompanhar, Não, e ele faz dar a tudo. deixa, não é? Sim, Quando entram. não, ele atua também muito. Eu, por exemplo, eu apoio-me muito nele na única canção que eu Sim, canto. Eu apoio muito nele porque ele é o que me dá marca o o ritmo. momento de entrar. Porque eu, nos ensaios, por exemplo, começava muito antes, não é? Aham, ok. Que isto é uma coisa que eu aprendi muito com o David e que Uhum. isto é um exercício de entrar no momento, não é? Porque On os cue. nervos são tantos que tu o Yeah. que queres é soltar o texto e ir-te embora, não é? Uhum. Dizes, não, 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 com calma. Solta no momento que tem que ser. De não pisar o colega, E- não é? Esperar a deixa. sim. Papá, papá, isto está. Não, eu gosto, e este ano estou muito contente por isso, pelo equilíbrio, Uhum. porque que é um bocado egoísta da minha parte. E o Hum, David já me diz, pá, este ano resultou assim, porque ele estava um bocado hum. ah, com medo que eu não tivesse tempo de mudanças de roupa e não Yeah. sei o quê e tal. E realmente consegui, e é uma maravilha porque permite-me viver Uhum. o teatro na sua totalidade, né? Yeah. À Sim, parte sim. do tempo que eu fui com ele, inclusivamente a Lua, pintar cenários, fazer atreços, ou seja, uma data de coisas, não é? Sim, Ou seja, eu conheço muito sim, sim. deste musical, não é? Quando saem aquelas miúdas a dançar tipo cabaré, Sim, de preto, que levam sim. um pauzinho assim amarelo e não sei Sim. o quê. Esse pauzinhos fui eu que os preparei, todos que os pintei, que lhe pus aquela coisinha ah, brilhante na Aham. ponta e não sei o quê. As lanças dos guardas fui eu que as fiz Ah, também, não sei o quê, que as uau. pintei, ou seja, Claro, hum, há muito toque claro, pessoal aí, não é? sim, O sim, que sim. Há faz. muita dedicação, Sim, não é? São exato. muitas horas de todos nós, não é? Todos nós, porque, por exemplo, a Ana, que é a que nos maquilha, uma das que nos maquilha, Uhum. ah, ela podia chegar ao teatro nos dias de representação meia hora antes. Uhum. Ela chega 1 hora e meia antes. Uau, Para maquilhar o Jafar, para maquilhar-me a mim, para maquilhar-se a ela, claro. maquilhar a outras Sim, não, duas isso dá muito colegas, ou seja, trabalho, pá. claro. É muito giro aquilo. Sim, É uma atividade curiosa. Muito giro. sim, E eu sim, sim. curti à brava que tu tivesse sido, meu, porque eu gostava que o meu Não é, amigo eu tenho que visse. confessar que eu não sou, ou seja, não é a minha primeira opção ir ao teatro, nunca foi. Hum. Não é uma coisa que eu. Ainda por cima, teatro musical. Hein? Exato. Aliás, eu comecei a ir ver musicais Aham, e interessar-me pelo musical por este grupo de teatro. Hein? ok. Por- e não é fácil, hein? Hum, yeah. Porque o cantar e dançar, eu, por exemplo, eles estão sempre a gozar comigo, porque eu sou muito mau para as coreografias, mano. Não retenho as coreografias, não tenho esta agilidade que Sim, elas têm. yeah. Porra, meu, ainda tenho a juventude já, sequer, para reter, não é? E eu não tenho, no fim, é que tenho assim a coisa de dança, mas vou Aham, um bocado por livre também. yeah. Yeah, yeah, yeah. Mas é assim, mas é assim. Mas olha, há uma das bailarinas que me chamou muita atenção, pá. Eu não sei o nome dela, mas era uma rapariga assim novita, de Provavelmente Isabel, a coreógrafa. cabelo de- de- comprido, moreno, já, mas não sei exatamente quem era. Mas pronto, chamou-me a atenção. Uhum, uhum. Voltando um bocado ao tema inicial do nosso podcast, normalmente o cortejo Aham. é É só, a uma pessoa. é exclusivo. Exato. Há uma Ou certa seja, exclusividade, não, sim. não creio que seja Não, conveniente o eu bicortejo, bicortejo, e neste caso nem sequer fiz só um porque comentário. senão é Fiz só um como aquela comentário. canção da Cândida Branca Flor: Pinga amor, você é um pinga amor, seja branca ou de cor. Lá, 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 lá. Fiz só um Ai, comentário. Foi caralho. só um comentário, meu caro amigo. Exato, 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 exato. Sem qualquer tipo de interesse. Oh, ok, perfeito, sim, senhor. Sim, senhor. Ou seja, não tem que dar nenhum recado a ninguém, não? Ah, logo Não, percebes, quando eu parar não, de gravar não. já. Off the record, logo vemos. Off the record. Off the Ai, record. Mas olha, e é assim, caro fico amigo. contente por que esteja a correr tudo bem com a tua Sim, obra.
Eu acho que as pessoas estão a gostar imenso, não é? O facto de terem sempre a casa cheia é simplesmente Sim. fantástico. Muita gente repete, Sim, algumas pessoas têm repetido. sim. Sim. Principalmente assim, familiares, não é? Uhum. Familiar. Montse, por exemplo, já foi uma vez e é provável que vá Ok. outra vez, até porque vêm os irmãos dela, Não, os dois pequenos, ok. vêm ver uma atuação Uhum. e mais para a frente, nos futuros podcasts, já falarei um dia de outra visita muito especial que vamos ter. Ok. Ok. Que eu já. Uma delas foste tu, Uhum. que já se concretizou. Então, quando se concretiza a próxima, Hum. já falarei, porque essa também vai ser muito bonita e muito emotiva, obviamente. Ok. Falando de emotiva, permite-me, por favor, mandar um beijo muito grande à tua tia, Ana Sim, Maria. E sim, um abraço de conforto sim. Vão passar por uma e, situação complicada, pessoal, exato. e mandamos E daqui desejar-lhe muita sorte um na sua beijinho próxima forte. campanha na Suíça, que Hum. corra tudo bem mas mandar-lhe um beijo muito especial, Sim, que ela sabe porquê. sim, E tu também. sim. E assim, Caro caro amigo. amigo, mais um episódio. Ora, aí está. Ficámos bonitos, pá, Sim, estamos aqui chapeuzinho, não é? Isto foi um bocado gorra, para combater esta luz que eu tinha aqui, que sim, me teu brilhava reflexo demasiado aí na tua. na careca. Podia ter evitado esta explicação, Sim, mas pronto, mas olha, pronto, tínhamos que já sabes, que dar uma os nossos explicação. ouvintes sabem que nós somos muito, Sim, muito sinceros. sim, Pá, sim, nós. sim, sim. Sim, sim. Hoje notou-se. Obviamente, para as pessoas que não nos veem no YouTube, não tem nada, não tem Claro. sentido nenhum o que eu acabo de dizer, mas pronto. Ouçam as nossas vozes, que já Sim, para nós já é uma grande sim. satisfação. Um beijinho grande também para a Rita Santos, que Sim, ganhou o prémio no Pods 2022. Incrível, não é? sim, Incrível. maravilha. Não sei se já tínhamos mencionado ou não. Eu acho que sim, mas pronto, está Mas bem, pronto. nunca está demais. Não, mas, Nós perdemos um bocado o fio à meada sim, desde que porque somos quinzenais. agora que somos quinzenais, já não mantemos bem aí Exato. Mantemos aí o um bocado. timeline, está um Exatamente. pouco túrbio, mas pronto, mas olha, nunca é demais mandar beijinhos. Nunca, nunca. Nem E muito, felicitar, e porque muito menos à Rita. exato. Né? Aliás, eu inclusivamente considero que até à próxima edição do Pods Aham. podemos, cada vez que publicarmos um podcast, felicitar a Rita. Sim, Também claro. nunca está demais, porque ela atualmente detém esse título, não é? Claro. Já Imaginas está. cada episódio. Aliás, podemos pôr em agenda e cada vez Até ao Pods Olha, 2023. queremos também felicitar a Mais uma Rita, vez, já o episódio 200. que haverá um momento em que a Rita disse, Epá, já já está, chega, pá. já Pá, eu chega, gosto por muito de vocês, favor. mas pronto, já Ah, não estejam também a querer aqui aproveitar-se da minha fama para promover o vosso exato. podcast, não é? Não é nossa intenção, para nada. Bom, beijinhos grandes a todos, os que nos estão a ouvir pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, e para os que nos veem no YouTube, subscrevam-se ao raio do canal, pá. Porque isto de ver está muito Estamos a giro. começar a perder os nervos. Já estou a começar a perder os nervos. Depois de 2 anos nisto, pá. Começa a perder a paciência, pá. Não, já chega. Comecem-se a subscrever, por favor. É só dar a porcaria do clique. É só fazer um clique. Exato. Quantos cliques dão no rato durante uma sessão de ou seja, estão para aí 3 horas na internet, quantos milhões de cliques é que dão para abrir páginas, fechar páginas, clicar aqui, clicar ali? Quantas vezes? Quantas vezes podem clicar no rato? Quantas? Eu pararia já, para porque isto pode criar o efeito perverso, para que é as pessoas subscrever, pensarem, pois agora, só por falar é assim só mais para mim, um não vou clique. subscrever. Para subscrever é só mais um clique. E dar ao like, que também é importante. Dar ao like. Dar ao like. Dar ao botão Uma palavra like. bonita. Dar ao like. Dar ao like. Subscrevam-se. Dar ao like parece uma marca dar ao like. de chocolate, dar ao like. Chocolate solúvel. Prove já o novo. Dar ao like. Pensava que ias dizer chocolate soviético. Dar ao like. Dar ao like com dar ao like. Os pequenos almoços são muito melhores. Não. O que eu ia dizer? Não, mas todos os vídeos no YouTube acabam sempre com esta história. Don't forget to subscribe. É verdade. Give a thumbs up. Thumbs up.
Ok? Ai, Já estou ai. a aparelhar. Bom, Também é verdade. Olha, querido, eh, é o momento ideal é para o momento dizer ideal para adeus. dizer adeus, adeus, adeus. Fechamos aqui a torneira, que não podemos gastar água. Tchau. Beijinhos para todos. Até à próxima. Beijinhos. Boa Tchau. noite. Até à próxima.